Oi, galera da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Márcia Elisa de História e quero começar essa nossa conversa com uma pergunta. O que o rapper Emicida, a Feira de São Cristóvão, uma bailarina clássica, os bonecos gigantes de Olinda e até Machado de Assis teriam em comum? Tudo começa pela palavra. E vamos pensar então em termos de palavra, do significado da palavra. Cultura está ligado à arte de cultivar alguma coisa, a lavoura, por exemplo. Cultura é uma daquelas palavras que tem um significado tão amplo, que ela sozinha não dá conta. A gente diz que uma palavra, quando comporta muitos significados, ela pode ser incluída na categoria de conceito. Vamos pensar num conceito como se fosse um guarda-roupa. A gente não usa o guarda-roupa só para guardar roupa, né? Ele é um objeto onde você guarda inúmeras coisas, embora ele seja criado para guardar roupa. A cultura é um conceito como um guarda-roupa, uma caixa que comporta inúmeras coisas. Tem inúmeros significados. Dentro desse significado, desse conceito de cultura, dessa caixa, desse baú imenso, a gente pode pensar num caldeirão, por exemplo. O que é feito? Do que é feito? De como nós chegamos a ser brasileiros? O que essa palavra tem de tão significante dentro da nossa realidade? Bom, a gente pode começar dizendo que o povo brasileiro é fruto de três matrizes culturais. Os povos originais no Brasil, os indígenas, os portugueses e os africanos. Vamos pensar um pouco em termos de da contribuição e do legado de cada uma dessas matrizes. Pensando primeiro, inicialmente, na matriz indígena. O professor Darcy Ribeiro, ele dizia que se nós fôssemos levantar a origem do povo brasileiro, todos nós íamos encontrar uma Índia. E ele dizia isso porque se fosse remontar esse início, né, nós teríamos lá os mamelucos. Os portugueses que chegaram aqui se deitavam com as índias embaixo das árvores e esses encontros deram origem a um tipo, né, humano que ele vai chamar de ninguéms. O professor Darcy Ribeiro, ironicamente, ele dizia que todos nós temos a nossa origem nesses ninguéms. Claro, era uma ironia. Ele se referia aos ninguéms como um povo original, uma coisa nova, uma gente nova que surgia. Nós devemos muito a essa matriz, de tal modo, de tal forma, que hoje, em meio às queimadas, né, a gente sabe o quanto a gente tem ainda a aprender com os povos da floresta. No início, considerando a chegada dos portugueses, dentro do universo da matriz indígena, nós teremos aí aproximadamente 8 milhões de povos. Quer dizer, quando a gente define o que é cultura e pensa na matriz indígena, a gente está falando de um legado de cultura, de saberes, de línguas inúmeras, uma riqueza cultural que a gente ainda não deu conta. Isso na matriz indígena. Quando a gente pensa na matriz portuguesa, pensando nos anos de 1500, final do século XV e início do século XVI, a gente vai ver um outro universo. É o momento em que a gente pode classificar como a invenção do Brasil. A palavra invenção é mais apropriada do que descoberta. Os portugueses trouxeram com eles um jeito de plantar especificamente, um jeito de colonizar, e eles trouxeram também outros aspectos, a religiosidade, a doçaria, o jeito de construir suas casas, né, que eles aprenderam com os árabes numa outra amálgama cultural e trouxeram para nós. Os portugueses, quando pensamos na matriz portuguesa, a gente considera que está tratando de coisas muito específicas, mas em termos de cultura, é o conjunto das partes que dá o todo. Muito bem, matriz indígena, matriz portuguesa e matriz africana. Aqui a gente tem um universo, uma rede de saberes infinitamente grande. Quando a gente fala na matriz africana, é importante a gente dizer que a gente não está falando de escravos.
A gente está falando de escravizados. Porque quando a gente usa o termo escravos, é como se eles fossem escravos desde sempre. E escravizados é uma condição. Os negros trazidos para o Brasil chegaram de África com outros universos de saberes, uma mitologia própria, uma religiosidade, conhecimentos de metalurgia. A gente aprendeu tanto com eles que a gente não dá conta de listar. Quando penso em matriz africana, eu penso no Guimarães Rosa, quando ele dizia que a gente nunca está pronto, né? Que as coisas que nós, como gente, como matéria humana, a gente está sempre se completando e surgindo. Agora que a gente entendeu que cultura é um conceito e por isso cabe tanta coisa dentro de uma palavra só, vamos pensar em algumas derivações desse conceito. Vamos pensar em termos de cultura popular, né? A palavra popular, por sua vez, é evidente, está ligada a povo. Quando nos referimos à cultura popular, Brasil e cultura brasileira, dentro desse universo, a gente considera importante levar em conta também o que a gente chama, ou em que ciências, em biologia, se chamaria de hibridismo, amálgama, né? Nós nos reunimos, nos misturamos a tal ponto que produzimos uma coisa nova, uma nova forma de fazer gente, se é que a gente pode chamar assim. Quando dentro de uma família alguém aprende a fazer uma determinada receita, por exemplo, quando um grupo familiar, quando o universo de uma cidade domina a arte de fazer alguma coisa, é evidente que a gente pode chamar isso de produção cultural. E aí, professora, quais seriam então as formas de aquisição de cultura? Como é que a gente adquire cultura? Bem, a gente pode dizer que tem duas maneiras de aquisição de cultura. Uma assistemática, fora do sistema, né? Que seria dentro dos nossos núcleos familiares, da nossa tribo, dos nossos amigos, do nosso círculo, né? Onde a gente transita. E a forma sistemática, que compreende a aquisição de cultura dentro de uma instituição. É muito comum, no dia a dia, no senso comum, tem gente que acha que a aquisição de cultura só acontece dentro, ou de modo sistemático, dentro de uma instituição. Isso não é verdade. Todo o saber manual, a oralidade, as histórias que são contadas, tudo isso também é uma forma de aquisição de cultura. Quando a gente fala da escola, essa instituição tão amada por nós, ela confere duas formas de aprendizado e duas formas de aquisição de cultura. A sistemática, porque você socializa, conhece outros mundos, se relaciona com as pessoas, e a sistemática, que confere lá uma forma de aprendizado dentro de um método, dentro de um modo, digamos assim. Mas não para por aí. A gente precisa pensar também numa outra modalidade de cultura que é conhecida como cultura de massa. O que seria uma cultura de massa? Depois da Segunda Guerra Mundial, do século XX, segunda metade do século XX, pelos idos dos anos 50, com o aparecimento da televisão, grande cinema, né, a gente vai ter aí uma série de produtos culturais, digamos assim, que são pensados para entretenimento, diversão, e que são, às vezes, muito criticados, porque além dessa diversão e desse entretenimento, envolve também o consumo. Ou seja, a gente teria acesso a esses produtos culturais que, de alguma forma, ligados ao mercado, fariam com que a gente consumisse. São muitas as críticas à cultura de massa, mas é algo para se pensar que não para por aí. Vamos pensar um pouquinho nos dias de hoje. A gente pode assistir, por exemplo, Os Vingadores e saber e fazer uma distinção clara da realidade entre o que a gente vive e a vida do Hulk. A gente pode assistir o Pantera Negra e ver nele a possibilidade de representatividade, digamos assim, do imaginário dos heróis negros. Tudo tem seu valor. Em matéria de política de cultura, a gente pode dizer da necessidade de produção cultural como elemento de coesão, como elemento de trabalho coletivo, digamos assim. Essa ideia de política de cultura já é uma coisa mais recente, mas é muito importante quando a gente entra nos estudos de cultura. Vamos pensar assim,
Como seria fácil e preciso alimentar a nossa mente de alguma forma, né? Os titãs que dizem que a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. Pensando no resultado imediato dessas políticas de cultura, a gente pode remeter, por exemplo, ao baile charme embaixo do viaduto Negrão de Lima, em Madureira. A gente pode pensar na Batalha de Passinhos, em algumas comunidades. A gente pode pensar, talvez, na Orquestra da Maré, né? São inúmeros os elementos que mostram que quando um grupo se reúne através de um trabalho específico de cultura, a chance da gente produzir beleza e alimentar muita gente é grande. Depois das políticas de cultura, para aprofundar ainda mais o nosso conhecimento, a gente pode pensar em outras derivações, ainda outras, né? Uma delas seria a questão dos traços culturais. Vamos pensar assim. Quando eu olho para uma bola de futebol, ela é só um objeto. Apesar do poeta João Cabral de Melo Neto dizer que a bola de futebol é um objeto semivivo, que tem vontade própria, ainda assim é só um objeto. Mas se eu pensar nessa bola na mão de uma criança, num campinho de futebol, esperando os colegas para começar uma pelada, eu tenho um traço da nossa cultura de subúrbio. E acho importante para a gente identificar o que seria, digamos assim, um traço cultural. Além do traço da bola, se você identificar a pelada dos meninos, uma roda de samba, a festa da igreja, você vai ter um complexo cultural. Ou seja, a reunião de vários traços, de vários elementos, vão configurar, de certa forma, a cultura de um local. Mas não para por aí. A gente, além do complexo cultural, a gente pode ter também a área da cultura. O que seria a área da cultura? Quando eu penso e cito, e vocês me trazem para a sala de aula, por exemplo, coisas como o rap, né? O rap é o quê? O rap é identificado com uma cultura de periferia, então ele tem um espaço próprio. Não é que ele fique restrito a esse espaço, mas é importante esse entendimento de que a cultura também se estabelece. Traços, complexo e a área da cultura. Bem, já que a gente teve a oportunidade de perceber quanta coisa cabe na palavra, no conceito de cultura, acho importante a gente fechar de alguma forma, considerando que o conceito se aplica a tudo. A intenção de trabalhar esse eixo temático com vocês, da educação de jovens e adultos, é, sobretudo, fazer quase um pré-requisito, né? Seria quase um pré-requisito para as aulas de história e geografia, mas também se aplica a um universo muito grande. Dentro desse contexto, de tudo que nós vimos, a gente pode pensar agora em matéria de redes sociais. As coisas que ganham visibilidade, que podem acontecer naquele campinho de futebol, uma pequena aldeia e ganhar o mundo todo. Esse é o mundo da cultura. É um mundo que não é estático, é um mundo que está em movimento, que absorve, né, todas as relações, que tem uma rede, né, que cresce de modo rizomático. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que a gente tenha, quem sabe, outras conversas no futuro.